Palavra da Verdade. Devocional de 19 de abril. Uma palavra contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem como dizes o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ezequiel 13, de 1 a 3. Os falsos profetas sempre existiram desde o princípio da história da salvação, mas é especialmente em tempos de crise e de calamidades que eles proliferam. Nesse contexto, o povo está disposto a crer no que confirma seus anseios e expectativas, mesmo que seja pela dissimulação da realidade. Mesmo com a destruição de Jerusalém e do templo às portas, muitos profetas do tempo de Ezequiel, que diziam falar da parte do Senhor, negavam a destruição iminente. É contra eles que o Senhor fala por boca de Ezequiel. Na acusação apresentada dos versos 1 a 16 desse capítulo, o Senhor aponta os pecados e descreve o caráter dos falsos profetas. Antes de tudo, eles seguem o seu próprio coração e o seu próprio espírito. Eles profetizam o que lhes vem do coração, conforme os versos 2 e 3. Consequentemente, a visão que eles alegam ter é falsa e sua adivinhação é mentirosa. O Senhor fala isto por 4 vezes nos versos 6, 7, 8 e 9. Deus os chama de profetas loucos no verso 3, pois eles realmente acreditam nas mentiras que dizem, conforme o verso 6. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Ezequiel compara os falsos profetas a raposas entre as ruínas, que aparecem para devorar o que sobrou, no verso 4. Eles são aproveitadores. Assim como as ruínas servem como covil para as raposas se esconderem, os falsos profetas fazem das ruínas espirituais do povo de Deus seu esconderijo. Sua mensagem é agradável, mas falha em chamar o povo ao arrependimento. Eles enganam o povo anunciando paz quando deviam anunciar juízo, conforme diz o verso 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. Confira também o verso 16. Consequentemente, em vez de reparar as brechas e erguer muros de proteção espiritual, os falsos profetas apenas caiavam as paredes danificadas da fé vacilante do povo. Em vez de restauradores, eles eram saqueadores. Por isso sentencia o Senhor: Eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. O Senhor faria ruir a parede caiada por esses obreiros da iniquidade, conforme os versos 11 a 14. Os falsos profetas não se constituíam o mal apenas na antiga dispensação. Jesus e seus apóstolos advertiram a igreja para o mesmo perigo. Ao término do seu Sermão do Monte, Jesus alertou: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, em Mateus 7,15. Observe que os falsos profetas não vêm com uma etiqueta na testa avisando de quem se trata. Eles se parecem com ovelhas de Cristo. E em 2 de Pedro 2, de 1 a 3, somos advertidos de que, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Apesar do juízo divino que lhes está reservado, a mensagem dos falsos profetas continua sendo atraente aos ouvidos do povo. Por isso Paulo exorta Timóteo em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A exposição fiel das Escrituras é necessária, portanto, porque os falsos profetas e falsos mestres se utilizam das Escrituras
torcendo-as para enganar os incautos, como nos alerta Pedro ao falar acerca dos escritos de Paulo. Ele diz: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles, em 2 de Pedro 3, 15 e 16. Como fazer frente a esses falsos mestres e falsos profetas? Os versículos seguintes da segunda epístola de Pedro nos mostram duas atitudes necessárias. Primeiro, não se deixem seduzir, no verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Para tanto, é preciso aprendermos a não dar crédito a qualquer espírito. Antes somos instados a provar os espíritos se procedem de Deus, como está escrito em 1 de João 4:1. Mas não basta a atitude defensiva. É preciso se aprofundar na fé, buscando crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Pedro fala no verso 18. E esse crescimento espiritual não pode ser experimentado à parte das Escrituras. Como disse Erwin Lutzer, quando a Bíblia, que está enraizada no solo da história e da lógica, é rejeitada ou reinterpretada para se encaixar em qualquer crença, todos ficam sós, abandonados à sorte. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.